Estamos a começar o nosso programa à luz da fé. Temos vindo a refletir sobre como este caminho com Maria leva-nos até o seu Filho Jesus. E durante esta caminhada que nós temos feito, começamos já aqui há uns tempos, nós fomos vendo que Maria acompanha-nos até ao seu Filho Jesus. Quero acolher de modo especial a si que tem nos acompanhando ao longo deste programa. Mas também quero agradecer pelo seu feedback, vou ouvindo de algumas partilhas, que este programa tem ajudado muito na vida até cristã para o crescimento espiritual de muitos de vós. Confesso que a mim particularmente me tem ajudado a aprofundar melhor a espiritualidade do Padre de Montfort, que é muito rica, que é muito bela. E nada melhor do que começar este nosso programa desta forma, agradecendo, mas também invocando aqui a presença de Deus para que neste que vai ser o nosso último programa desta temporada, possamos, de certa forma, também agradecer pelas maravilhas que o Senhor nos concedeu ao vivermos este programa. E nada melhor do que fazê-lo com uma oração. E a oração que eu vou fazer é uma parte da consagração, da fórmula da consagração. Então convido-vos a estar numa atitude orante para juntos começarmos este programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Pai eterno e de Maria sempre Virgem. Adoro-vos profundamente no seio e no esplendor de vosso Pai. Durante a eternidade e no seio virginal de Maria, vossa digníssima Mãe, no tempo da vossa encarnação. Dou-vos graças por vos teres aniquilado, a vós mesmo, tomando a forma de um escravo, para me tirares da cruel escravidão do demônio. Louvo e glorifico-vos por teres querido submeter-vos a Maria, vossa Santa Mãe, em todas as coisas, a fim de me tornar por ela vosso fiel escravo. É assim que nós começamos este nosso programa, com a oração da primeira parte da consagração de si mesmo a Jesus por meio de Maria. E é com este mesmo ato de consagração, a partir desta oração, que nós vamos terminar, como eu disse, relativamente há pouco tempo, esta nossa caminhada, este nosso itinerário. A oração e a fórmula da consagração, meus caros irmãos, está dividida em 4 movimentos. Vamos repartir cada um deles e aprofundar o que cada um nos pode ensinar, o que nós podemos tirar daqui, na verdade. Mas convém dizer que, segundo a obra O Amor da Sabedoria, que eu, no início desse programa, ou desta temporada, disse, esta obra de São Luís Maria Grande de Montfort é a coluna vertebral da espiritualidade monfortina. É aqui onde ele apresenta que a sua Mariologia, a forma como ele fala de Maria, está assente em Jesus. Então, os últimos números desta obra, deste livro, que nos apresenta a fórmula da consagração, diz que esta mesma fórmula está dividida em 5 partes, que nós depois declinamos, neste caso, em 4 movimentos. A primeira parte é o caminho de sabedoria. A segunda parte é o caminho da pobreza evangélica. A terceira parte é o caminho de Maria. A quarta é o caminho de batizados. E quinto, o caminho de vida. Para se fazer este caminho de sabedoria, de pobreza evangélica, com Maria, de batizado, de vida, meus caros irmãos, é preciso que haja um movimento. E a vida espiritual, lembro-me do grande sacerdote Henri Nouwen,
ele apresenta muito a vida espiritual como um movimento. E de facto é. Nada na nossa vida é linear. E olhamos para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, meus caros irmãos. Há vezes que nós vivemos um turbilhão de sentimentos, de sensações. E às vezes, num minuto, estamos alegres. Passado algum tempo, estamos tristes. E vamos vivendo este movimento interior. Até a nível de pensamento. Quantas vezes pensamos uma coisa de manhã, à tarde já pensamos outra coisa. Para Henri Nouwen, todos estes acontecimentos na nossa vida, ele dá o nome de movimentos. E por isso São Luís Maria Grão de Montfort, consciente do caminho que nós fazemos, caminho com Jesus, caminho com Maria, caminho de batizado, caminho, ele chama isto de movimento. E de facto é. Vamos então perceber como o ato, a fórmula da consagração dá-se. Para já, no dia da consagração, depois de uma preparação, que nós, neste caso, chamamos da preparação antes da consagração, que normalmente tem duas vertentes. Uma, em que nós apresentamos a espiritualidade de São Luís Maria Grão de Montfort, portanto, conhecendo qual é a sua proposta e descobrimos que a consagração não é simplesmente uma fórmula, mas é uma escola de espiritualidade, nós vemos que nesta primeira parte, a partir do Tratado da Verdadeira Devoção, a partir do Segredo de Maria, que há e é necessário uma preparação. E depois temos, como é evidente, uma outra preparação, a preparação dos 30 dias, que São Luís Maria Grão de Montfort, no 8º capítulo, denomina como o chamado 30 dias, que é o tempo que, primeiro, na primeira parte, nós vamos entrar, ou seja, vamos esvaziar de nós, vamos conhecendo, vamos preenchendo de Maria e de Jesus. E depois destas duas preparações, uma mais pessoal, uma outra a nível, às vezes, de grupo, como é o caso, que vamos fazendo grupos de preparação para a consagração, aproxima-se ou vem então o dia, acontece o dia que nós nos consagramos numa Eucaristia. Portanto, convém sempre que a consagração, segundo São Luís Maria Grão de Montfort, aconteça na Eucaristia. Depois, acontece, e é necessário, que cada um das duas ou escreve a fórmula, ou deixe que alguém o faça, alguém faça escrever, ou eventualmente, e é este que pelo menos nós muitas das vezes optamos, fazemos já a fórmula impressa e depois damos no dia solene em que a pessoa se consagra. Mas aqui é necessário dizer o seguinte: estes gestos, essas atitudes de preparar, de escrever, de estar na Eucaristia, de entregar-se, meus caros irmãos, têm como objetivo, depois no dia da consagração, dizer: Senhor, eu sou todo teu. Mas São Luís não fica por aqui. São Luís já pensa também no depois. E por isso diz que há riscos, mas ao mesmo tempo ele salvaguarda para aqui um desenvolvimento da consagração. A vida espiritual não é estática, por isso é que é um movimento, meus caros irmãos. Nisso, qual é o primeiro risco? Fazemos a consagração, entusiasmado, e como tudo vai se resfriando. Depois não renovamos nem anualmente e às vezes nem, muito menos diariamente. Por isso, chamo logo a atenção. É necessário renovar a consagração diariamente, anualmente, e muitas vezes é necessário, até nas festas marianas, renovar. Dito isto, meus caros irmãos, vamos ver os 4 movimentos, muito telegraficamente, vamos ver os 4 movimentos que São Luís Maria Grão de Montfort nos apresenta, segundo, neste caso, a própria fórmula da consagração. O primeiro movimento, São Luís chama de adoração, agradecimento, ou por outras palavras, ação de graça
e louvor a Jesus e a sua Mãe Santíssima. E na própria fórmula da consagração, não vamos buscar isto nada mais do que nos últimos número do Amor da Sabedoria, portanto a partir do número 223, porque no Tratado da Verdadeira Devoção não temos a fórmula da consagração. Por isso é que é necessário conhecer as outras obras de São Luís Maria Grão de Montfort, porque elas foram pensadas, segundo o nosso santo, nosso padre fundador, num todo. É no Amor da Sabedoria que nós encontramos então a fórmula da consagração. E o primeiro movimento, volto a dizer que a vida espiritual é este movimento, este devir contínuo. São Luís Maria Grão de Montfort ensina-nos a agradecer, a louvar, a adorar e a bendizer a Jesus. E a fórmula da consagração, ou as palavras que nós encontramos que caracteriza este primeiro movimento, quais são? Passo a partilhar então convosco, fazendo a leitura. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó meu muito amado e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Pai eterno e de Maria sempre Virgem, eu vos adoro profundamente, no seio e no esplendor do Pai durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, vossa digníssima Mãe, no tempo da vossa encarnação. Dou-vos graças por vos teres aniquilado a vós mesmo, tomando a forma de escravo, para me tirares da cruel escravidão do demônio. Louvo e glorifico-vos por teres querido submeter-vos à Mãe, vossa santa Mãe e de todas as coisas, a fim de tornar por ela vosso fiel escravo. Portanto, nós ouvimos, de facto, como São Luís Maria Grão de Montfort vai declinando o louvor, vai declinando a adoração através destes verbos. E nada melhor do que, segundo São Luís Maria Grão de Montfort, nesta primeira parte, neste primeiro movimento, como é que tudo começa? A partir de um momento de admiração, diz-nos São Luís Maria Grão de Montfort. Quando eu me dirijo à sabedoria, Jesus, sabedoria eterna encarnada, é porque já tive um momento de admiração. Pensemos, por exemplo, no Evangelho. Quando as pessoas interrogam-se, mas como ele fala bem, mas olha como os seus atos tocavam. Tudo, de facto, em Jesus, aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia, causava admiração, tocava profundamente o coração, os corações das pessoas. Por isso, meus caros irmãos, a consagração, neste sentido, não é simplesmente um olhar sobre Jesus. É deixar-se admirar por tudo aquilo que ele fez. Uma outra parte neste segundo movimento é a ação de graça. Tudo na nossa vida, meus caros irmãos, é graça. Daí a Eucaristia, que por excelência o sacramento que Jesus torna-se presente, é uma ação de graça. Demos graças ao Senhor. Portanto, primeiro movimento na nossa vida da ação espiritual é, lá está, adoração, é ação de graça e é louvor. O segundo movimento, meus caros irmãos, e porque somos atletas de Jesus, esta imagem está muito presente em São Paulo, está muito presente também em várias espiritualidades, basta pensar até na própria espiritualidade inaciana, onde São Luís, como aluno dos jesuítas em Rennes, vai aprender muito a questão dos exercícios, põe-nos em movimento. Qual é o segundo movimento, segundo São Luís Maria Grão de Montfort? O segundo movimento é reconhecer a nossa infidelidade, a nossa incapacidade na vivência do nosso batismo. Isto é um facto. Nós, como diz São Luís Maria Grão de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, no segundo capítulo, trazemos esta graça em vasos de barro. E temos esta dificuldade, meus caros irmãos. Somos muitas vezes, deixem-me dizer esta palavra, somos muitas vezes ingratos, não conseguimos reconhecer. E nesta oração vamos ver como é que São Luís nos dá este movimento através destas palavras, sempre da fórmula da consagração. Como é que dá-se então este segundo movimento, segundo São Luís Maria Grão de Montfort?
Mas ingrato e infiel que eu sou, não observei os votos e promessas que tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri as minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho, e como não há nada em mim que mereça a vossa repulsa, não ouso me aproximar de vós. É por isso que eu recorro à intercessão e à misericórdia de vossa Mãe Santíssima. Depois ele continua, mas ficamos só aqui, meus caros irmãos, para dizer, quando partimos e reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa infidelidade, meus caros irmãos, não é para ficarmos nela, não é para desenvolver uma espiritualidade negativa ou até mesmo uma espiritualidade em que eu só me vejo como pecador e pouco mais e criando até determinados escrúpulos. Não. É nada mais, nada menos, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sou fraco, eis que me sinto forte. E eu intercedo, consequentemente, a Maria. Recorro a ela, melhor, porque sabemos que ela é intercessora e medianeira. E por isso, meus caros irmãos, aqui percebemos a força do terceiro movimento. É que nós louvamos, bendizemos, glorificamos o Senhor, adoramos, depois reconhecemos a nossa dimensão, a nossa fragilidade. E o que é que nós fazemos? O terceiro movimento. Nós voltamos o nosso olhar para Maria. É este olhar atento a Nossa Senhora que descobrimos a beleza de Maria. Permitam-me, meus caros irmãos, trazer aqui uma partilha do Papa Francisco a propósito do olhar. Ele, numa das suas, não sei concretizar, se foi numa entrevista ou num outro contexto, falou de uma mãe que muitas vezes o seu filho, com uma situação delicada de embriaguez, aparecia muitas vezes em casa em estado alcoolizado. E um belo dia, aquela mãe acorda, abre a porta, encontra o filho deitado no chão e olha para ele, mas com um olhar profundo. E o filho olha também a mãe. E nisso, meus caros irmãos, o filho levantou-se. A mãe nada falou, ele também nada falou. Deixou, a partir daquele momento, de beber. Através de um olhar. Portanto, quando nós contemplamos, quando nós olhamos, fixamos o nosso olhar, a Nossa Senhora, ela transforma. E a propósito disso, já tenho vivido isso em primeira pessoa, quando às vezes rezo o terço, todos os meses aqui no Santuário de Fátima. Como é bom olhar para a imagem da Nossa Senhora. Ela fala-nos, ela interpela-nos, ela toca-nos, meus caros irmãos. Portanto, este terceiro movimento é, de facto, uma realidade na nossa vida. Olhar para Maria. E por fim, meus caros irmãos, o quarto movimento é de renovação das promessas. Mas antes, permita-me só escorrer muito rapidamente como é que São Luís Maria Grande de Montfort concretiza este olhar de Maria. Diz São Luís: saúde-vos, pois, Maria, ou Maria Imaculada, tabernáculo vivo da divindade, onde a sabedoria eterna escondida quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Portanto, olhando para Maria, este tabernáculo, contemplamos Jesus. Saúde-vos, ó Rainha do céu e da terra. Saúde-vos, ó refúgio seguro dos pecadores. Atendei os desejos que tenho da divina sabedoria. Por fim, meus caros irmãos, o quarto movimento é reservado, então, à renovação das promessas do batismo, dando-me a Jesus por Maria. Vale a pena recordar, o primeiro movimento é de louvor, de agradecimento. O segundo, reconhecendo as nossas infidelidades. O terceiro, olhar para Maria. E o quarto, eis que surge então a renovação, é a entrega total. São Luís Maria Grande de Montfort, assim, atesta nesta última parte da fórmula da consagração. Eu, pecador infiel, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do meu batismo, renuncio para sempre a Satanás, dou-me inteiramente a Jesus Cristo, entrego-vos e consagro
na qualidade de escravo, meu corpo, a minha alma, todo o meu ser, por outras palavras, meus caros irmãos. Daqui podemos tirar deste último movimento 5 ensinamentos. Que a consagração, vale a pena dizer isto, meus caros irmãos, é uma continuidade. Passa-nos por eu renovo, eu renuncio, dou-me para levar a minha cruz todos os dias. Isto, meus caros irmãos, nada é, nada mais, nada menos que um programa de vida. Para toda a vida. Não é só um ato de consagração naquele momento, mas é para toda a vida. E é por isso, meus caros irmãos, que neste último programa, como nós ouvíamos no início, foi um caminho que nós fazemos. E assim começamos com São Luís Maria Grão de Montfort, com a sua vida, percebendo como é que ele foi tendo as 7 intuições, como é que São Luís Maria Grão de Montfort, na verdade, nos apresenta a consagração como um caminho de santidade, em que eu tomo consciência que sou filho de Deus pelo batismo, digo e respondo ao apelo à santidade que o Senhor faz, e aqui lembram-se certamente do segredo de Maria, em que São Luís diz: a vontade de Deus para ti é que tu sejas santo. Para isso deve convergir todo o teu pensamento, todo o teu sentimento, toda a tua vontade neste sentido. E aí descobrimos então, através de São Luís Maria Grão de Montfort, meus caros irmãos, que de facto este caminho de santidade faz-se com um desejo ardente, faz-se com oração, faz-se com sacrifício e faz-se com a consagração. Vale a pena dizer isto neste último programa desta série, desta temporada, porque depois aqui descobrimos que Maria, meus caros irmãos, é necessária para a nossa salvação. Maria nos foi dada porque, segundo São Luís Maria Grão de Montfort, por ela Jesus veio ao mundo. Mas também descobrimos as verdades sobre a consagração. Por exemplo, a primeira verdade em que São Luís Maria Grão de Montfort, no 2º capítulo do tratado, nos diz precisamente isto: o fim último de toda a devoção é Jesus. Esta é a verdade de facto. Também nesta verdade, São Luís nos ensina que é necessário fazer escolhas, porque há muitas devoções, mas quanto delas são falsas? E por isso é necessário conhecê-las para evitá-las. Mas ao mesmo tempo, dentro das chamadas verdadeiras devoções, algumas que mais nos aproximam a Deus, segundo São Luís Maria Grão de Montfort. E também fomos vendo, meus caros irmãos, a natureza da consagração, que consiste em amar, que consiste, melhor, em conformar, unir e consagrar a Jesus. Descobrimos, através de São Luís Maria Grão de Montfort, as motivações pelas quais vale a pena fazer esta consagração, que trazem tantos frutos. E depois vimos isto até no capítulo 7º da consagração, os efeitos maravilhosos da consagração. E como nós também percebemos, vimos a natureza da consagração e vimos como as figuras bíblicas desta consagração encarnam perfeitamente em Jacob e em sua mãe Rebeca. E por fim, meus caros irmãos, vimos que esta consagração também é um exercício e por isso nós temos de praticá-la. E São Luís nos ensina então as práticas interiores, as práticas exteriores para mantermos, digamos assim, esta nossa caminhada com movimentos que nós ouvimos há pouco tempo. Portanto, foi um tempo de graça. Lembro-me a primeira leitura, meus caros irmãos, salvo erro, do quarta-feira de cinza, foi um tempo favorável. Espero que continuemos a caminhar com esses movimentos interiores, porque o coração não pode parar, a vida cristã não pode parar, deixando-nos plasmar pelo amor de Deus, por Maria. Portanto, vimos e terminamos desta forma hoje, meus caros irmãos. Terminamos desta forma dizendo que a fórmula da consagração são movimentos para a vida. E Deus quer, e faço-lhe este apelo, este desafio.
faça a consagração. Se já a fez, renove diariamente. Renove anualmente. Desde o primeiro, se você fez a consagração no dia 15 de agosto, renova todos os 15 de agosto. E eu tenho certeza que a sua vida há de se transformar nas mãos de Maria. Como São Luís Maria Grão de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção. Maria purifica-nos, Maria embeleza-nos, Maria apresenta-nos ao seu Filho, mas Maria também faz que este Filho nos acolhe. Foi uma graça, foi uma alegria ter estado convosco. Rezemos um pelos outros e caminhemos juntos, meus caros irmãos. Nenhum caminho será longo, porque nós caminhamos na fé, no amor. Um bem-aja a todos e que o Senhor nos dê a sua bênção e seja extensa a toda a nossa família. Obrigado. Okay.